Olá pessoal, tudo bem com você? Que alegria poder estar por aqui para conversar um pouquinho sobre um tema muito relevante, comunicação saudável. Pensa uma coisa que é positiva para construir uma família, um casamento, relações de amizade, assim, poderosa. Boa comunicação, comunicação saudável. Pensa uma coisa que destrói tudo, mas as relações do casamento, do pai com o filho, do filho com o pai, com os irmãos, da família como um todo, com os avós, sei lá, quando quer que seja perto de você, uma comunicação ruim. A comunicação ela é um fator crítico de sucesso para uma construção de família saudável. Percebe? Uma comunicação boa, êxito, relacionamentos saudáveis, proximidade, intimidade, conhecimento. Uma relação, uma comunicação ruim, ela vai trazer dor, tristeza, distanciamento, rompimento dos laços. É um problema. Então, com toda certeza, a comunicação é um dos fatores mais relevantes para determinar se uma família, se relacionamentos serão saudáveis ou serão ruins. Né? E isso não acontece por acaso. Né? Não, porque... Não. Algumas pessoas, é claro, têm mais facilidade de comunicação, de falar, de escutar, né? De se interessar por pessoas, é verdade. Outros não são tanto assim. Isso não é bom nem é ruim, é só o jeito de ser. Agora, se eu quero uma família saudável, que sabe conversar, sabe ir para lá, sabe entrar, sabe sair, eu preciso construir isso, ok? E a Bíblia tem muitas passagens, eu não vou fazer um sermão para você, eu quero dar dicas práticas de como você pode construir isso na sua casa, mas a Bíblia tem dicas práticas. Eu escolhi só um verso, né? Que o verso está no livro de Efésios, o capítulo 4, verso 29 até o 32. Diz assim, ó: não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, uma palavra torta de agressão, né, que traga dor para o outro, mas só palavras boas. Boas para quê? Para promover a edificação sua, das pessoas, de sua família, seu casamento, seu relacionamento com seus avós, com seus primos, no seu trabalho, onde quer que você esteja, mas especialmente na sua família. E aqui diz assim: para que os que ouvem sintam graça, sabe? Sintam felizes, animados, contentes, é tão bom, né? E tire da sua casa, da sua família, da sua comunicação, fala o verso 31, toda amargura, ira, cólera, gritaria, mentira, blasfêmia, malícia, tira tudo isso, porque se isso estiver na sua casa, vai ser altamente destrutivo. Então, sabe, uma coisa gostosa, para mim é assim, não sei para você, chegar em casa e ter um clima bem gostoso, tranquilo, poder falar com a minha esposa, Dona Tininha, né? Hoje minha filha já está casada, né? Ela tem a família dela, mas quando ela vai na minha casa, os meus netinhos, o meu genro, né? As pessoas que me servem, é tão gostoso a gente poder ter um clima bem legal. E esse clima quase sempre é fruto da forma como nós nos comunicamos, né? Como nos comunicamos. Então, a estratégia número 1 é você entender de que o problema que destrói a comunicação não é a televisão, não são as redes sociais, não é o smartphone, não é o tablet, não é um jogo de futebol, não é um filme que você assiste, não é isso que vai estragar a sua comunicação. O que estraga a comunicação é que você e eu não estabelecemos a prioridade adequada. Então eu coloco lá o filme, é só um filme, mas coloco acima do tempo para minha família. Né? Então, futebol, qualquer coisa, tudo isso são apenas coisas que estão por aí. Agora, quando eu estabeleço a prioridade adequada e coerente, então eu até posso ver um jogo de futebol, eu até posso assistir um filme, eu até posso ter um momentinho nas redes sociais. Qual é o problema? Nenhum. O problema é quando eu não tenho prioridade, eu me atolo nisso e eu destruo as relações com a minha família. Então a pessoa fica o tempo inteiro, né, assim, com o pescoço para baixo, enterrado assim. Então, o grande vilão da comunicação não são os seus hobbies, o seu trabalho, os filmes, a internet. O grande vilão é falta de suas prioridades, sua prioridade equivocada, ok? Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que entender para você criar uma comunicação saudável na sua casa é que você precisa aprender. Pastor, minha comunicação é ruim. Para tudo, tá ruim, para tudo. Procura saber, pesquisa, vai estudar, vai ler, vai buscar saber, vai atrás, porque isso não vai chegar na sua cabeça assim do nada, não.
Então, se você quer, por exemplo, entender sobre o mercado financeiro, você vai ter que estudar sobre isso para você aprender e paulatinamente você vai se envolvendo. Você quer aprender um novo software, você tem que... Percebe tudo, você tem que gastar tempo para aprender. Então, comunicação saudável, você precisa parar e estudar sobre o assunto, ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, descobrir sobre o assunto. Aí você vai começar a construir um caminho que seja bem legal. Então, disposição para aprender é fundamental, tá bem? Porque tudo que é bom tem que ser aprendido e gasta tempo, ok? A segunda coisa, pastor, mas cara, para tudo e agenda no seu itinerário, no seu cronograma do dia, um momento para conversar. Porque essa conversa saudável não vai acontecer por acaso. Então, já que todo mundo corre para lá, para cá, para cá, para cá, então, tal horário é hora de desligar o computador, de desligar o smartphone. Tem famílias que quando vão comer, tem uma mesa, na mesa tem tipo um cestinho, né, onde as pessoas chegam para comer, colocam ali o seu smartphone. Por quê? Porque agora é a hora que está combinado para a gente conversar. Olhar um para o outro, levantar a cabeça, não fica a cabeça no prato, né, assim, comendo, e eu viro para o lado e faço assim, né? Eu solto o garfo ou a faca e fico assim, ó. Então, nessa hora, é a hora de conversar. Então, perceba qual é o melhor momento na sua casa para você conversar com a esposa, com os filhos, com o marido, com os irmãos, com os avós. Veja o tempo. Coisa importante requer tempo. E como coisa importante requer tempo, coloque na sua agenda. Coloca. O horário vai ser esse horário para conversar. Eu fui outro dia numa casa, e aí a família lá tinha alguns adolescentes, e quando deu 8 da noite, eles pegaram uma cestinha assim, estava um canto lá, né, em cima de uma mesinha, e o pai falou, ó, 8 da noite, beleza? Aí a galera veio, colocou seu telefone ali, e a partir de agora, o foco é conversar um pouco aqui, tá junto, tal, até as 9, daí a gente vai para campo, porque amanhã de manhã tem escola. Quer dizer, eles organizaram o caminho, isso é fundamental. Então, agende um momento para estar com a sua família, para conversar, para brincar, para jogar, para qualquer coisa que você possa fazer. E nesse momento, porque depois vai ser um momento que não vai ser assim, tão agendado, ele vai ser mais automático, mais natural. Se não é natural, temos que forçar a barra para poder se tornar um hábito até ser natural. Uma outra coisa importante é você fazer desse tempo, desse momento, um momento gostoso. Né? Eu tenho minhas manias, cada com essas loucuras. Então, eu geralmente contar nesse negocinho, eu começo contando uma coisa engraçada que aconteceu comigo, um mico que eu paguei. Porque as pessoas começam a rir, a filha começa a rir, a gente começa a conversar e tal, e aquilo, uma coisa vai puxando a outra. É um momento agradável, não é o momento de você discutir assuntos, é para outra hora. De você tratar de ter... Não, é um momento agradável, né? Para que a gente possa criar esses laços afetivos, esses vínculos afetivos. Por exemplo, quando você tem um amigo de verdade, ele é tão teu amigo que você manda um vídeo engraçado para ele, que você não mandaria para outra pessoa. O time dele perdeu, você manda um meme zoando o time dele. É geralmente com essa pessoa que você vai buscar o nome de crise da sua vida. É esse que você vai buscar. Por quê? Porque você tem intimidade. E a intimidade é formada com tempo de conversa, de comunicação. Então, para esse momento, faça do mais saudável possível para formar links afetivos. Fundamental. Entender uma coisa que você é humano, eu sou humano e que você em algum momento vai ficar contrariado. E geralmente isso acontece mais em casa. Então ficou contrariado, a gente destrói tudo. Grita, xinga, fica bravo, joga na cara do marido, da esposa, do filho, dos que estão ali. E aí cria aquele climão, o pessoal se machuca, se ofende e depois que para tudo se cala. Eles brigam, gritam, xingam, depois se cala. E fica aquela vez uma semana, né? Aquele climão. Então, na hora da contrariedade, é melhor momento para você ganhar o coração das pessoas. Então, na hora da contrariedade, pastor, por que você falou isso? Pastor, não sabia o que dizer, falei isso e tal. Cara, na hora da raiva, na hora da contrariedade, a melhor coisa é não dizer nada. Porque quase sempre você vai explodir emocionalmente e vai dizer coisas que você se arrependerá daqui a pouco. Então, tá com raiva, você já se conhece, então não fala nada. Fica quieto, escuta, ouve e fica caladinho. Guarda ali aquele momento para que você possa escolher depois
as palavras, o momento adequado para tratar daquele assunto, né? Então fica quieto, para. Você é uma pessoa que explode, já sabe, sai de perto, vai para outro lugar. Você é uma pessoa que fica com raiva, se tranca, e aí se você fala uma palavra ou duas que mata o outro, vai destruir tudo. E geralmente fazemos isso com as pessoas que nós mais amamos. O avô, a avó, o filho, o pai, a mãe, a esposa, o esposo, machucamos desnecessariamente. Então nessa hora, boca fechada, não fala nada, sabe? Começa a comer uma banana, tomar água para você manter sua boca ocupada e a sua boca fechada para não falar besteira. E quando você for dizer, escolha as melhores palavras. Escolha, não vai falando assim, né? Escolha, para um pouquinho, que pensamento, que palavra eu vou dizer, sabe? Tenta controlar suas emoções, faz oração, né? Faz uma oração antes para você refletir. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa para você. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos de reflexão e de silêncio e de oração vai economizar 100 anos de arrependimento. Vai ser uma palavra de né? 100 anos de arrependimento são economizados quando eu tenho 5 minutos, 2 minutos, às vezes 1 minuto de reflexão e de oração. Porque esse é o momento para você mudar as palavras. Você fala a mesma coisa que você queria dizer, né? Mas você troca as palavras, aquelas palavras agressivas, troca-se por palavras que expressam a mesma verdade de forma assertiva, mas não ofensiva. Beleza? Abandone, pelo amor de Deus, o tom de briga, né? Porque alguns só falam em tom de briga. Se você, não, mas não estou brigando, tá, você não tá, mas seu tom é de briga, o tom da sua voz, o volume, o outro já vai ficar na defensiva. Se você vai em tom de briga, o outro vai em tom de briga também. Ou vai se calar, né? Se é o pai que é muito duro, assim, a mãe que está muito dura, aí o moleque se cala, se fecha e não fala mais nada. Você não vai saber o que ele está pensando, o que ele está sentindo, e vai ficar ofendido, machucado, magoado, e a comunicação vai ser, quer dizer, a relacionamento por essa comunicação errada vai ser para você afastar. É um inferno. Então, quando estiver irritado, fale baixo e fale devagar. Para quê? Para não colocar o outro em estado de alerta para ir para briga com você. Porque se eu vou para a briga, o outro vem para a briga, e aí vira uma briga, vira um inferno, todo mundo aumenta o tom. Então, abandone o tom de briga, fale baixo e devagar. E, por favor, não comece essa conversa acusando. Porque você nunca me ouve, porque você nunca me escuta, porque você nunca faz o que eu peço, porque você sempre... Cara, quando você fez isso, a outra pessoa já se afastou de você. Você já perdeu, já virou bagunça. O outro já morre. E essa é uma das formas que os homens matam suas mulheres sexualmente. Ela não pode falar, ela não pode dizer. Uma mulher se sente muito amada e se envolve mais sexualmente quando? Quando o seu esposo fala com ela com respeito. E quando ele para escutar o que ela tem para dizer. Porque a melhor forma de dizer para uma mulher, por exemplo, que eu te amo, é quando você para escutá-la. Tá? Então, aprender isso vai melhorar o relacionamento, trazer assim, um momento de alegria, de felicidade, e as dificuldades serão superadas de forma mais tranquila e mais abençoada. Quando você for falar, nesse momento, na comunicação, seja claro, seja específico, vá direto ao assunto, né? Cuidado! Você faz um rodeio demais da conta, você vai atrapalhar a sua conversação. Você vai colocar outro distanciamento, especialmente os homens. Quando a mulher começa a dar muita volta, ele já se perdeu. Uma boa conversa com um homem, ele tem 2 minutos. 2 minutinhos e você, né? Você vai ao ponto, você para, você pensa, vou dar uma dica para as mulheres. Deixa ele entrar em casa, né? Deixa ele sentar um pouquinho, tomar um banho, dar comida para ele, porque o homem com barriga vazia é um terror. Ele está mais tranquilo para ouvir. Os homens, a mulher precisa falar. Então, chegar em casa, não vai ver a televisão, não vai lá com ela. Seja um marido respeitoso, porque a mulher pensa falando, entendeu? Então, quando você chega em casa, ela sempre terá alguma coisa para falar. E é nessa hora que você para, mesmo cansado, vai ouvi-la e escutá-la e atendê-la, ela se sente extremamente amada. Então, os homens não fazem porque não sabem
e as mulheres não fazem porque não sabem. Uma outra coisa fundamental, a gente fala muito coisa negativa, né? Sabe, fala coisa negativa. Tem hora de falar coisa negativa? Tem. Mas alguns só falam coisa negativa, só reclama, tudo tá ruim, nada presta, nada tá bom, nada é suficiente. Ó, que tormento que é. E quando isso acontece, as pessoas começam a ficar distantes de você. Elas te veem e já fogem para lá. Ih, chegou mamãe, vai para lá. Ih, chegou papai, vai para lá. Por quê? Porque é uma tão negativa, tão para baixo, só fala de coisas ruins, que as pessoas não aguentam. 80% das conversas em casa quase sempre são negativas, na maior parte das famílias. Então isso vai distanciar as pessoas, especialmente os mais jovens, os adolescentes, as crianças. Não querem saber de nada disso. Então, por favor, cuidado, ok? Na conversa, interesse pelo outro, porque a melhor conversa que a pessoa tem é ela mesma. Suas dores, suas queixas, seus problemas, suas alegrias, seus sonhos, seus projetos. Essa é a melhor conversa. Então, por favor, interesse-se pela conversa do outro. Interesse-se pelo sentimento do outro, pela necessidade do outro. Quando eu faço isso, a pessoa, nossa, é muito bom conversar com você. Às vezes eu recebo pessoas aqui no meu escritório e vêm conversar comigo. E às vezes eu fico um momento grande, 15 minutos, 1 hora, só ouvindo. Aí a pessoa fala, nossa, pastor, foi muito bom falar com você. Eu nem falei quase nada. Por quê? Porque a conversa mais gostosa, mais interessante é sobre ela mesma. Então pare aí para ouvir seu filho, seu pai, sua mãe. Por exemplo, os mais velhos, né? Os mais velhos, os avós. Eles ficam lá sozinhos, já estão aposentados às vezes, não tem mais, ninguém procura mais, tem aquele monte de amigo muitas vezes. Aí quando você chega como netinho, como filho, ele está doido para conversar, ela está doida para conversar e vai contar as mesmas histórias de sempre. Por quê? Porque são as histórias que ele conhece. Então é fundamental interessar-se pela conversa do outro, ok? Uma outra coisa fundamental, dar direito ao outro dizer o que pensa. Não importa se você concorda, se você não concorda, se você não gosta, mas pare, dá direito a ele. Porque nessa hora você pode ouvir e aprender alguma coisa. Você pode ouvir para confirmar que alguma coisa está muito ruim, que você não deve, né, fazer. Você vai poder entender o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, o que o outro está... se está bem, se está mal. A conversa da pessoa mostra como ela está, o que ela é, o que ela sente, né? Então, por favor, se você quer uma família com um relacionamento saudável, comunicação saudável, você tem que dar direito ao outro de dizer o que ele pensa, né? Então, os pais, o filho começa a falar, você sabe que eu não gosto desse assunto, cala a boca. Cara, se você se calar a boca, ele vai calar a boca mesmo. E o grande drama dos pais, especialmente com o filho jovem, adolescente, ele não sabe o que passa na cabeça do garoto, da moça. Por quê? Porque durante toda a sua vida, quando era uma coisa que o pai não concordava, manda calar a boca, manda calar a boca, manda calar a boca. Não quero saber. Aí a pessoa aprendeu que assuntos como aquele não pode falar com o pai ou com a mãe. Aí o mundo vai ensinar, os amigos vão dizer, a televisão, as redes sociais, uma série que ele vai assistir, vai ensiná-lo sobre coisas que você podia fazer. Você não concorda? Escute. E no final diga, eu não concordo. Ou diga assim, meu pensamento é diferente sobre isso, eu entendo você, mas o meu pensamento é diferente, eu acho que assim não está bom. Coloque sua posição de forma respeitosa, mas deixa o outro falar para você entender o que o outro está querendo dizer e como o outro se sente e como o outro pensa e até quem ele é. Olha que coisa interessante, ok? Uma outra coisa fundamental, evite a postura defensiva, né? Alguns já se fecham. Quando chega, a pessoa já fecha, sabe, fecha o braço assim, já se fecha, já. E aí quando você faz isso, o outro já também não quer nem falar, porque está na defensiva. Então se coloque aberto para ouvir, se coloque aberto, sabe? Quando você vai para frente assim, e você olha para a pessoa, assim, e aí você pode, nem enquanto a pessoa fala, mesmo que você não concorde, você pode dizer, tipo assim, tô entendendo. Entendi, interessante. Entendi como é que você pensa agora, que legal, tá. Então aí a pessoa se sente animada a continuar falando, você vai falar, não, vai falar isso
besteira de novo. Ah, não, não concordo com isso. Eu não concordo. Você começou no concordo, já acabou a conversa, tá? Então, aprenda a ouvir as palavras e aprenda a ouvir o que está por trás das palavras, né? Porque a emoção que está ali, a pessoa está feliz, está alegre, está agitada, está ansioso, está com medo, o que está acontecendo? Então você consegue, quando você para ouvir com atenção e respeito, você consegue entender o que vai no coração do outro. O que as pessoas mais querem nessa vida, quase sempre, é que alguém pare para ouvir, que alguém pare para escutar, que alguém dê tempo, ok? Uma outra coisa importante, evite fazer suposições. Você já chega para conversar com as suposições todas tomadas, formadas. Os julgamentos formados. Então o outro vai ter nem direito de dizer o que ele está pensando. Porque já está tudo fechado, você já dá logo, já acaba a conversa, já, porque comigo é assim, porque comigo é assado. Tá, com você é assim assado, mas com o outro não é. E aí quando você faz assim, você rompe esse elo de confiança, de amizade, esses laços afetivos, e a comunicação vai ser tão ruim que a sua vida vai ser um desastre. Né? Então vai ser muito ruim, então por favor, não entendeu? Ah, não tô, faz pergunta. Ah, tá, você falou assim, ó, você quis dizer isso com isso? Não, eu não entendi. Não, me explica. Não, foi assim? Então você vai, não vai interrompendo, mas você vai pontuando, perguntando, vai chegar, teve um conflito, um problema, o filho desobedeceu. O pai já chega agredindo. Não, chega, filha, senta aqui um pouquinho. O que aconteceu? Nós combinamos isso, assim, assado. Me parece que você fez assim, certo ou não? Aí o filho disse, não, eu entendi equivocado. Ok. Aí o filho fez torto. Eu falei, não, mas por que você fez isso? O que aconteceu com isso? Por quê? Pergunta. E quem pergunta vai ter respostas para poder aferir que tipo de continuidade eu vou ter com aquela conversa. Eu vou ter que ser mais assertivo, né? Porque às vezes o pai ou a mãe, o filho já chega agressivamente, aí depois não era bem aquilo, e aí pronto, você já agrediu, machucou o outro, aí o outro se cala, se revolta. Né? As mulheres são muito especialistas nisso, de fazer suposição. Então não faça suposição, faça pergunta, ok? Faça pergunta, ok? Ensine as crianças a falar. Como? Quando uma criança pequena, né, que tem criança filho pequeno, aí, 7 anos, 10 anos, 2 anos, 3, 1 ano, quando acontece uma coisa com ele, você viu que ele caiu. Você caiu, levanta daí, moleque. Não, o que aconteceu? Você viu, mas não importa. O que importa é o que ele tem que aprender a expressar para você o que aconteceu. O que aconteceu? Caiu como? Mas pastor, eu já vi, não interessa o que você viu. O que interessa é que você está ensinando ele a falar com você, porque vai ter dias, quando ele tiver um adolescente, jovens, que vai acontecer problemas que você não vai ver. Só que você o treinou para trazer para você os problemas. Como? Dando a ele perguntas, incentivando a dizer. Levanta daí, moleque. Eu vi que você estava caindo, estava correndo, você não me escuta. Pá. Aí o garoto assim, parece que quando tiver algum problema, é melhor eu sair fora, porque o meu pai, minha mãe vai chegar em mim com tanta força que é melhor eu sair fora. Uma outra coisa fundamental é você aprender a pedir perdão. Você nunca vai acertar sempre, você vai cometer erros. Então, por favor, quer uma comunicação gostosa e saudável? Quando você errar, reconheça que você errou e peça perdão. Não, eu sou um cara errado, meu filho me perdoa, o papai sempre faz tudo errado. Não é isso, seu filho sabe que você é um cara legal. Mas que você cometeu um erro ali, a sua esposa sabe, seu esposo sabe, seu pai sabe. Então, por favor, quando você errar, sabe, seja uma pessoa humilde, honesta, uma pessoa grande, né? Uma pessoa assim nobre, a ponto de reconhecer que errou, mas olha, eu errei aqui, por favor me perdoa, e eu vou lutar para que isso não aconteça outra vez. A relação que podia ser destruída porque você cometeu um erro, ela rapidamente é reforçada porque você admitiu que errou e pediu perdão. Ainda fez uma promessa, eu vou lutar cada dia para que isso não aconteça de novo. E quando alguém errar contra você, seja disposto a dar perdão, porque é isso que acontece numa família. E é isso que vai gerando laços de confiança, laços de respeito, laços de carinho, laços afetivos, laços fortes. Que isso vem, bate, mas não nos derruba, ok? É uma outra coisa fundamental, crie momentos de oração. Oração, porque o que é oração? Oração é você abrir o coração, é você dizer o que você está sentindo, o que você está sonhando, o que você está passando.
Então, quando você quer um momento de oração em casa, percebe? Um momento de oração da família. Então, o pai começa a dizer, né, a mãe, Deus, a situação é essa, olha, o vovô está doente, lá na nossa empresa a situação está complicada. Você começa a falar, e começa a dizer, todos começam a entender. Aí a criança fala como foi na escola, ele abre o coração, ensine eles a orar, falando com Deus sobre seus problemas, mas muitas vezes com a família. Né? Porque é uma coisa forte para o casamento, um casal que aprende a orar todo o tempo. Teve uma dificuldade? Oração. Está tudo em paz? Oração. Está tudo feliz? Oração. Tem um problema novo? Oração. Por quê? Porque na oração você expressa, você abre o coração, você diz o que está acontecendo e você vai criar laços afetivos. E por último, ouça um pouco mais. Sempre ouça, sempre ouça, sempre ouça. Abre os ouvidos, abre o coração, abre a mente. Por isso que Deus criou um negócio chamado oração, porque na oração eu como filho, eu como esposa, eu abro meu coração. Deus me escuta, Deus me ouve e Deus me ensina. Então, que Deus abençoe você, viu? E vai lá, pega, dá uma olhadinha nessa nossa conversação, aí você toma os pontos ali e começa a trabalhar. Começa a trabalhar que vai dar tudo certo e você vai criar uma família saudável com uma comunicação muito melhor. Vai ser perfeito? Nunca será perfeito, mas será muito, muito, muito melhor. Vai lá, mãos à obra, Deus te abençoe, vai lá, vai dar certo, seja feliz. Tchau e até a próxima.